chegou a hora da nossa entrevista do dia e a conversa de hoje é com Clerlânio Holanda, ele que é empresário do ramo da construção civil, presidente do Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil do Estado de Roraima, e vamos falar dos 35 anos de fundação do Sinduscon aqui no estado, como também do censo imobiliário, que todos os anos o Sinduscon tem feito, né, com maestria para dar visibilidade do que está acontecendo, né, das ações, das previsões de como fazer a construção civil do estado de Roraima, tá? Detalhes que você confere com o nosso entrevistado, Clerlânio Holanda, que já se encontra aqui com a gente. Bom dia, Clerlânio, que prazer ter você aqui com a gente, tá? Muito bom dia, Ribamar Rocha, sempre um prazer imenso poder estar conversando aqui contigo. Para os ouvintes da Rádio Roraima, que chega aos 4 cantos desse nosso estado, é um prazer imenso falar um pouco sobre construção civil no nosso país e em especial aqui no nosso estado de Roraima. E agora não só pelas ondas amigas da Rádio Roraima, nós temos agora também pelo YouTube da Rádio Roraima, está sendo ao vivo, também transmitido para todo o mundo através da internet. Então você que está nos vendo agora ou está nos ouvindo, quer acompanhar essa entrevista através do YouTube, é só entrar YouTube Rádio Roraima. Além dessa entrevista, tem outras também que você pode acompanhar para ficar bem informado, tá bom? Clerlânio, 35 anos do Sinduscon, uma conquista, né? Muito, Ribamar, é um motivo assim, de muita satisfação, de muito orgulho, né? Um sindicato pioneiro aqui no estado, né? Um sindicato que foi um dos responsáveis por fundar a Federação das Indústrias, né, do nosso estado, né? Isso aconteceu aí nos anos 1990, né? Agora, dia 14 de setembro de 1990, o Sinduscon foi fundado, né? O Sinduscon que vinha de uma associação de empresários do setor da construção civil, empresários pioneiros, verdadeiros guerreiros, eu diria, aqui do estado de Roraima, que muito fizeram. A associação iniciou com a política do associativismo, sabendo que unidos conseguiam chegar mais adiante. Eu posso citar aqui os pioneiros dessa época, que foi o ex-governador Neudo Ribeiro Campos, um dos principais, né, precursores desse movimento, junto com o saudoso e grande amigo Rivaldo Neves, que também foi presidente do Sinduscon e da Federação das Indústrias, Carlos Coelho, Adimar Sá, da Sá Engenharia, Luizinho da Tabela, Stefson e Robin Rivera, Belém de Macedo, Zacarias Castelo Branco, seu Eloy Kimak e tantos outros. Foram pessoas realmente que tinham essa associação de empresas de engenharia, que viram que tinham que dar um passo maior. E aí, nos anos 90, logo após a formação do Estado, né, a criação do Estado de Roraima, que foi em 88, essas empresas associadas criaram o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sinduscon Roraima, com seu primeiro presidente sendo o engenheiro Adimar Sá Neto. Que inclusive foi homenageado agora nessa festa, que teve um almoço, que teve uma comemoração à fundação dos 35 anos. Como é bom, né, você reunir essas pessoas, você como atual presidente do Sinduscon, e homenagear todo o trabalho que foi feito lá atrás. Isso é sempre bom, porque isso chama-se gratidão, né, Clerlânio? Esse é o sentimento, Ribamar. Eu acho que assim, a gente que está hoje à frente, né, isso está de passagem, né? Estamos dando nossa contribuição no momento. Mas essas pessoas que tiveram lá atrás, temos que homenageá-las, né? Temos que reconhecer esse trabalho, porque eles plantaram a semente do associativismo e a semente de trabalhar em conjunto, né? O objetivo principal da gente é melhorar o ambiente de negócio das empresas, mas vai além disso, né? A gente quer contribuir com a sociedade, a gente tem trabalhos sociais, a gente tem trabalho que atinge toda a comunidade do estado de Roraima. Então, eu posso citar para vocês algumas campanhas, algumas parcerias importantes que no final toda a população sai ganhando com o trabalho do setor da construção civil. Então vamos falar um pouco dessas ações também, que é bom porque às vezes as pessoas não conhecem, acham que um sindicato é só para estar ali cobrando, né, fazendo cobranças como sindicalista, mas não, tem as ações sociais também, que é importante, né? Muito. Então, eu poderia citar, a gente tem uma parceria com a Defensoria Pública, que é Conversando na Obra. Então a gente vai com os defensores públicos sob o comando da doutora Terezinha Muniz, a grande parceira do Sinduscon e defensora dessa causa, né? Então temos números que mostram que o trabalhador da construção civil tem muitos problemas assim, em casa e problemas familiares. Então
A gente está indo com a defensoria direto nos canteiros de obra para mostrar a importância que é você valorizar a sua família, né? Você ter o respeito, você ter a dignidade e acabar com essa história de violência doméstica, né? Então, o cuidado com a sua saúde, o cuidado, né, com o seu trabalho, o seu deslocamento. Então, esse trabalho tem sido fundamental e muito boa essa parceria, Ribamar, com a Defensoria Pública. E lá no canteiro, eles tiram todas as dúvidas, né, que eles às vezes não têm o conhecimento do alcance que é a Defensoria Pública nos mais diversos, né, temas que eles podem ser representados. Isso é bom porque a gente sabe que o trabalhador da construção civil, ele tá ali, é pesado, não é fácil, debaixo do sol, né, não tem ar-condicionado ali, né? E muitas vezes chega em casa já estressado, cansado e acaba por haver essas confusões, desavenças, que acaba com agressões, digamos, né, à esposa, aos filhos. E é bom ter essa consciência, levar esse trabalho da defensoria até esses trabalhadores. Ou seja, é uma visão que você tem aí de humanitária, né? Exatamente. Esse é o objetivo, e tudo. E a gente, plantando essa semente, a gente tenta mitigar esse tipo de problema, entendeu? A gente tem que fazer o nosso papel. Isso faz parte da gente. A gente não pode ficar de olhos vendados para os problemas que estão acontecendo na sociedade, que nós podemos contribuir para diminuir esse tipo de problema. Verdade. E você que está nos ouvindo aí, nos vendo também, do seu sindicato, da sua associação, é bom, tá, ter esse exemplo que está dando o Sinduscon, de levar a defensoria, não só a defensoria, como outras ações que a gente sabe que acontece, até os seus colaboradores. Na verdade, esses trabalhadores da construção civil acabam sendo colaboradores do Sinduscon indiretamente, né? Exatamente. E aí, mamãe, aproveitando as ações do Sinduscon e falando dos colaboradores, nós realizamos agora no final de agosto, agora menos de 30 dias atrás, um dia muito especial para o trabalhador da construção civil, que nós denominamos Dia Nacional da Construção Social. Um evento voltado para os trabalhadores e seus familiares e dependentes, um dia completo de muita interatividade com os trabalhadores, com atendimentos na área de saúde, de educação, de cidadania, de lazer, esporte, torneio de futebol, inteiramente gratuito, para que eles se sintam prestigiados, porque realmente o trabalhador da construção civil é o grande guerreiro, é o responsável pelo acabamento, por tudo que temos aqui ao nosso redor, que são as obras, as estradas e o nosso meio, né, em que vivemos. É verdade. E o Clerlânio, para quem não conhece, agora está conhecendo através aí do YouTube da Rádio Roraima, ele é um cara simples, cara, assim, para quem acompanha o dia a dia do Clerlânio, sabe o quanto ele gosta também de esporte, de lazer, né? E isso é uma ferramenta que você leva como inclusão para a vida, né? Muito. E bom, é impressionante. Nós já fazemos foi a 17ª edição, Dia Nacional da Construção Social. Mas aqui em Roraima, apenas nas 2 últimas, nós fizemos o torneio de futebol entre as empresas e o próprio sindicato levando seus trabalhadores. E o resultado foi fantástico, né? A gente vê que o torneio de futebol agrega muito, ele traz o familiar, traz o filho, traz o pai, traz a sogra. Então, assim, é uma competição salutar, não é nada para você ter que ganhar, ter aquela competição realmente de... Não, é uma interação que no final tem um vencedor, né? Com seus troféus, com sua premiação. Mas assim, foi a cereja do bolo desses últimos 2 eventos. Realmente o torneio de futebol tem agregado muito. Então a gente gosta muito do futebol, né? Consegue acompanhar esse futebol roraimense e dar a nossa parcela de contribuição. E agora também no setor de construção civil. Verdade. Esse ano eu não fui, mas eu lembro que o ano passado eu fui e vi lá você acompanhando lá as partidas de futebol e vibrando, né? Que o Clerlânio é assim, ele participa de verdade, né? Ele gosta de futebol. Eu, quando fazia esporte na Folha de Boa Vista e logo depois também pelo site Panorâmica News, sempre percebia o Clerlânio na bancada torcendo, não só por algum time, mas pelo futebol de Roraima, né? Pelo engrandecimento, e até que enfim parece que mudou, né? Tá melhorando, né, Clerlânio? Exatamente. Então, assim, nós somos entusiastas e aqui Roraima sempre foi um pouco esquecido do cenário nacional. Estamos vivendo um momento ímpar, né, com o nosso presidente da CBF, meu amigo. Fantástico, olha. Sam Michaldi. Então, assim... Algo inimaginável, totalmente, né? Totalmente, é algo realmente tudo, mas que mostra que Roraima tem potencial, que Roraima tem pessoas preparadas para desenvolver um bom trabalho, né? Então, há pouco tempo à frente da CBF, nosso presidente aí tem dado a sua parcela de contribuição e todos têm se voltado e têm reconhecido o seu trabalho, que tem trazido bons frutos num período de tempo muito curto.
Só para você entender, para você perceber que ele realmente acompanha o futebol, tá? Cleriano, vamos voltar um pouco então para o nosso mote, que na verdade é falar do Sinduscom por enquanto, né? Sim. Do sindicato. 35 anos. O que é que nós podemos dizer que o sindicato melhorou nesse período todo? Então, Ribamar, como eu falei inicialmente, o Sinduscom nasceu em 1990 e o Estado em 88. Eu digo para você com muita certeza, e de quem conviveu, que o Sinduscom, as empresas filiadas ao Sinduscom foram responsáveis pela própria construção dos prédios físicos do nosso Estado. Então, todas essas secretarias, todas essas escolas, prédios de saúde, a sua grande esmagadora maioria foram construídas por esses pioneiros, por essas empresas locais que se dedicaram muito e fizeram com que o Estado pudesse dar aquele salto. O Estado, quando iniciou, não tinha praticamente estrutura física, né? Tinha poucos prédios, tinha poucas escolas, tinha poucas unidades de saúde, delegacias, a parte de segurança. E essas empresas realmente foram as precursoras, foram as empresas que deram conta do recado e fizeram aqui com muita dificuldade, né? Sabemos que nós temos aqui o maior custo de construção do Brasil por metro quadrado. Aproveitando para dizer que o Sinduscom também divulga mensalmente o custo unitário básico da construção. Vocês que querem acompanhar, sigam as redes sociais do Sinduscom, tanto no Instagram como no nosso site. Pode colocar lá Sinduscom Roraima que vai aparecer. E nós divulgamos, Ribamar, o CUB, que é o custo unitário básico de construção. É para que você tenha um parâmetro de quanto está custando, né, a sua obra, né? Seja ela residencial, seja ela comercial, seja ela vertical ou seja ela horizontal. Isso é um parâmetro para que a sociedade possa acompanhar, bem como os órgãos de controle e o próprio judiciário para fazer os seus lados tem usado o nosso CUB. Interessante, isso é a nível de Brasil, comparando Roraima com o restante do país em termos de valores de construção, né? Perfeito, exatamente. O CUB existe o CUB nacional. Cada estado tem o seu custo unitário básico e ao final tem o CUB nacional. E nós divulgamos isso mensalmente e mostramos que Roraima tem o maior custo unitário básico do Brasil. Qual a explicação que se pode ter a lógica de Roraima ter esse custo tão alto em relação ao restante do país? Então, irmão, é um negócio que a gente já tem divulgado bastante, mas que é bom a gente sempre relembrar, o nosso custo de infraestrutura de transporte, né? Então, a logística. Nós não temos indústrias no nosso estado de Roraima que forneçam esses insumos para o setor de construção civil. Então, se você pegar, por exemplo, o principal insumo do nosso setor, que é o cimento, ele não tem fábrica aqui no estado. Então, esse cimento vem do Nordeste, vem do Amazonas, ou esse cimento vem, às vezes, de Minas Gerais e até de outros países. E o custo dos cimentos que chega aqui ao nosso estado praticamente é o dobro do mesmo cimento que é comprado no Nordeste ou no Centro-Oeste. Então, esse custo de logística aumenta em muito, né, o nosso custo geral da obra. Aí seja o cimento, mas seja o aço, seja a cerâmica, nós praticamente não temos fábrica, né, desses insumos aqui no nosso estado. E o interessante também é que, pelo que eu venho percebendo, eu não sou muito assim de construção civil, mas a gente percebe alguns detalhes que, por exemplo, na Paraíba, a saca de cimento é um peso maior do que a que é vendida aqui, né? Exatamente. Por que essa diferença? Olha, aqui o nosso saco de cimento ele tem 42,5 kg, né? Muito da questão de concorrência. O cimento que nós usamos por muito tempo, o cimento da Venezuela, né, que tinha esse peso de 42,5 kg. Então, para que você tivesse uma concorrência, você tem que colocar como mesmo parâmetro, né? Então, lá no Nordeste tem o saco de 25 quilos e o saco de 50 quilos, né? E aqui a gente tem essa dimensão um pouco diferente do padrão nacional. Mas, enfim, é o que se usa e a gente tem que se adaptar a isso. E os construtores realmente são verdadeiros guerreiros, porque tem situações, Ribamar, que o custo de o SINAP, que é a referência para o governo federal, para os governos estaduais e municipais, balizador para preço de obra pública, esse custo tem que ser diferenciado para Roraima. Então, a mesma obra sendo executada no Nordeste é um valor, sendo executada no Norte e em especial em Roraima é um valor muito maior. Isso tem que ser observado nas construções. Se não fizer isso, as empresas têm dificuldade de cumprir os seus contratos e acontece as obras que ficam pelo meio do caminho. É interessante que eu lembro que teve um encontro que o Sinduscom promoveu aí, acho que aqui no Senac, se eu não estou enganado, que eu acompanhei. Você tocou nesse assunto, isso faz o quê? Uns
3 anos, mais ou Isso. menos, que eu lembro que você tocou nesse assunto que tem que olhar, tem que ser um olhar diferenciado para a região norte, pela logística, pelo tamanho, pela dificuldade do insumo chegar até Boa Vista, até Roraima, até a região norte, e que tinha que ter um preço também diferenciado para cada. Por exemplo, a unidade de uma casa que se faz, que constrói no sul do Brasil, Rio, São Paulo, os grandes centros, é um valor, e aqui em Roraima devia ser um valor diferenciado pela essa diferença de insumos. É mais ou menos isso? Ribamar, eu fico feliz de você trazer esse tema, porque isso mostra o profissional que você é e o quão importante é o trabalho da imprensa, né? Aquele trabalho que nós trouxemos aqui, o secretário nacional de habitação do Ministério das Cidades, vários executivos do Brasil, resultou num aumento em 10% para o preço da unidade do Minha Casa Minha Vida para a região norte. Isso é uma notícia em primeira mão que você está sabendo agora e que você trouxe à tona esse tema. Aquilo lá resultou, agora foi editada uma portaria pelo Ministério da Cidade. Recente, Minha Casa Minha Vida, agora já há 3 meses atrás, em que o valor das unidades do Minha Casa Minha Vida, do FAR, faixa 1, que é essa unidade que está sendo construída aqui, o governo faz a doação para a população, a região norte foi acrescida em 10%. Ou seja, não foi só Roraima, o benefício foi para a região norte. Para a região norte. E aquele evento era para toda a região norte, entendeu? E aí resultou, demora um pouco, mas é aquela semente que a gente planta, a gente mostra. Então, vieram os executivos, quem coordena, quem edita as portarias, vieram ouvir de perto, né, o clamor daqui, a realidade. Tivemos a entrevista de vários empresários locais, as dificuldades. E isso resultou no aumento de 10%. Algo realmente ainda que eu diria que não está no padrão ideal, mas ajuda bastante, porque hoje nós temos no momento, Ribamar, do Minha Casa Minha Vida faixa 1, do FAR, que essas unidades que vão ser distribuídas para a população de acordo com os critérios que o Ministério e a própria município adota, hoje tem mais de 1.000 unidades sendo construídas no nosso estado, tanto do município como do estado. E esses valores dessas outras unidades já foram acrescidas desses 10%. Olha que coisa importante. Isso que é bom, né? A gente trabalhar assim, né? Visando, né? O bem comum, né, Clérino? Você levantou essa bandeira que eu lembro lá na... Isso faz o quê? Uns 3 anos já, faz 2 anos, quase 3 anos. Quase 3 anos, né? Isso aí, irmão, exatamente mostra qual é o papel do sindicato, né? O que nós temos... as bandeiras que nós temos que defender. São inúmeras, né? Essa é uma delas. Então a gente tem que pegar exatamente na ponta. A gente escuta do nosso associado quais são as dificuldades que ele está tendo, né? Na ponta, o que ele precisa melhorar. E realmente tem coisas que são mais fáceis, mas tem coisas que são difíceis. Você mexer com Brasília, você mexer com portarias editadas pelo Ministério da Cidade, Caixa Econômica Federal, realmente é algo que não é fácil. Aí você percebe claramente que isso aos poucos vem mudando nessa dinâmica, que muitas vezes as coisas são decididas em Brasília, dentro de um ar-condicionado, sem consultar. O Brasil é continental, né? A região norte tem que ter um olhar diferenciado, né? E foi isso que você levou para as pessoas que vieram naquela época para cá. Mas olha a dificuldade que temos e olha como é que é para vocês lá na região sul, centro-oeste, né? Região sudeste. É diferente, né, Clérino? Tem que ter esse olhar diferenciado. Isso. E aquele encontro foi o primeiro e aí tivemos o segundo agora, Ribamar. Mês passado o segundo encontro foi realizado em Belém. E aí já é um desdobramento daquele, porque tem situações da região norte diferentes. A região norte não é igual. Então, os 10% para a região norte, ainda a gente não está satisfeito. Tem situações, assim, por exemplo, de Roraima, que é diferente. Ainda continua diferente. O Acre é diferente. O Pará tem a situação da Ilha do Marajó, que é diferente. Então, a gente tem que saber. O Amapá é diferente. Nós temos que ainda entrar nessas entrelinhas para que nós possamos ter esse diferencial. E aí os números, irmão, quando nós fechamos a Caixa Econômica, o Ministério da Cidade fecha os números do Minha Casa Minha Vida de unidades habitacionais, quando aparecem os números da região norte, estão sempre muito baixos. Não consegue gastar o recurso suficiente que é determinado para cá. Por quê? Porque o custo é inapropriado. Então, esse recurso que vem para cá, irmão, ele volta para o sul e sudeste. Ou seja, os empregos que eram para ser gerados nessa nossa região vai ser gerado em outra região. Por quê? A gente tem que destravar esses problemas. Tem que mostrar que o custo aqui é diferenciado. E muitas vezes as pessoas que por acaso ficam sabendo que o recurso está voltando sem entender o motivo e de repente a empresa... o empresário ele não vai entrar numa construção ou qualquer que seja o ramo
para não ter lucro, né? Às vezes até ter prejuízo, né? E no caso desse, com certeza, não ter lucro, né, Clerlane? Porque é trabalhar só para construir a casa, que os insumos são bem diferentes, os preços, né, em relação às demais regiões. Com certeza. E eu te digo, Ribamar, que essas casas do Minha Casa Minha Vida faixa 1, as exigências impostas pelo Ministério da Cidade, que são justas, são exigências que a casa é uma casa padrão muito boa. Hoje não tem mais aquela casa popular, casa simples, não. Você vai no padrão dessas casas, são casas com um porcelanato, com cerâmica de uma qualidade muito boa, esquadrias sensacionais, com laje. É obrigado agora, laje, casa, né? Todas as casas do Minha Casa Minha Vida faixa 1, FA, é obrigado a ter laje. Então aqui a região norte realmente precisa de um conforto já aumenta térmico, mais ainda. Aumenta mais o custo, entendeu? Então, assim, né? uma das diretrizes também das portarias, sobre essas casas, Minha Casa Minha Vida, é que elas estejam próximas assim, dos equipamentos públicos, né? Sim. Que tenha próximo de uma escola, de um posto de saúde, de uma praça, né? Para que eles possam ser atendidos por isso e não onere mais a demanda por uma construção desse tipo. É verdade. Bom, vamos falar um pouquinho também do censo imobiliário, que é o mesmo tema, mudando apenas o tom. Claro. Né? Censo imobiliário que foi lançado recentemente, a semana passada, pelo Sinduscon, que tem essa preocupação também de mostrar o que é que está acontecendo, as novidades que vem acontecendo no Estado, que muita gente acha que, olha, alguns prédios estão sendo construídos, mas como é que está, enfim, a situação? Hoje a gente pode dizer que, pela primeira vez, as construções verticais ganham das horizontais, que são as casas normais, né? Exatamente. Então, explicar um pouquinho para a população o que é o censo, né? O censo imobiliário é uma grande pesquisa feita periodicamente em Boa Vista, que eu estou lançando trimestralmente, né? De todos os empreendimentos imobiliários com vendas ativas, né? Então, sejam loteamentos, condomínios abertos, condomínios fechados, casas ou prédios em apartamentos. Ela funciona como um retrato fiel do mercado, né? O censo mostra quantos imóveis foram lançados, quantos imóveis foram vendidos, qual o preço por região, qual o estoque que nós temos hoje. Por exemplo, a gente divulgou agora o 8º censo imobiliário, que corresponde ao segundo trimestre de 2025. Então, o dado mostra que o número de unidades que nós temos hoje em estoque, se nós não construíssemos nada a partir de agora, em praticamente 11 meses, quase 12 meses, zerava. Acabava tudo, né? E aí, esse censo ele mostra justamente isso. Números interessantes, né? Que o empresário possa ver os números e tomar suas decisões dos seus próximos prospectos de lançamento. Então, esse dado que você falou é muito importante. Então, pela primeira vez na história, o VGV, o Valor Geral de Vendas do nosso estado do mercado imobiliário, o vertical superou o horizontal. Então tivemos no primeiro semestre um número de praticamente um pouco mais de 80 milhões de reais em vendas no vertical e um pouco mais de 75 milhões de vendas no horizontal. Isso é algo inédito e eu diria que isso talvez não se perpetue por muito tempo, porque o vertical, por mais que esteja realmente em alta, mas esse ano teve uma retração nos lançamentos horizontais. Porque 2024 foi um absurdo, foi um ano... Boom. O boom, foi o melhor ano da história do mercado imobiliário de Roraima, né? Nós tivemos aí um VGV, um valor de vendas ao final de 2024 da ordem de quase 630 milhões de reais, né? Um lançamento de praticamente quase 4.500 unidades habitacionais, seja horizontais ou verticais. E aí o mercado é cíclico, né? O mercado ele não está estagnado, mas ele tem um tempo de maturação. Então, os lançamentos acontecem e as vendas vão acontecendo e o empresário vai se acomodando com essa dinâmica, entendeu, irmão? Bom, a gente percebe também que tem alguns lançamentos aí de condomínios, né? Que a cada dia aparece um condomínio, um prédio grande para venda, né? Enfim, isso mostra que está em crescimento, né? Ou seja, o modo de viver do roraimense, do boavistense está mudando, né, Cleber? É perceptível, Ribamar. Você olha para a cidade e vê, né, os prédios verticais já bem altos, né, os condomínios horizontais, assim, coisa que até pouco tempo não existia no nosso estado. Nós não tínhamos legislação municipal para isso. Então, é um trabalho também das associações, dos sindicatos, que contribuiu para isso. Então, a partir do momento que você tem uma legislação, você define realmente as regras para que você possa empreender. Você não pode empreender no escuro, sem saber o que está acontecendo
com uma legislação que não seja local. Então, a partir desse momento, é uma tendência, Ribamar. Então, a verticalização, os condomínios fechados, ora ia acontecer no nosso estado, né? E agora veio muito forte, né? Nós temos vários lançamentos aí no momento e eu sei que tem vários para acontecer num curto espaço de tempo. E o legal também é que essa questão do censo imobiliário, ele mostra também como é que está o crescimento, para que área da cidade de Boa Vista está sendo expandida mais, né? Como é que está essa relação, então, aí, que o Sinduscom pode mostrar? Isso, a gente, no nosso censo lá, quem tiver acesso aos dados, nós contratamos a maior empresa de pesquisa imobiliária do Brasil, que é a Brain. E ela desenvolve, junto com o censo, o GeoBrain, que é o mapa da cidade com os empreendimentos. Isso é algo fantástico, mamãe. Então você entra lá e prospecta para saber se está, por exemplo, você é um militar que está em Brasília e está querendo vir morar em Boa Vista. Você vai entrar no GeoBrain. Acontece muito, né? Muito. Você entra no GeoBrain e vê quais os empreendimentos que estão lançados, qual o valor, para que parte da região está lançado. Então isso é uma ferramenta que até então a gente não tinha, né? Na verdade, o nosso mercado de construção civil, Ribamar, sempre foi predominantemente de obras públicas. Está acontecendo nesse momento essa virada de chave, né? Nós estamos agora predominantemente de obras privadas. Isso é muito bom. A construção civil é emprego na veia, Ribamar. Então, nós batemos recorde de empregos na construção civil. Segundo dados agora do IBGE, o último lançado, somente em Boa Vista, em Roraima, nós temos 7.200 trabalhadores na construção civil com carteira assinada. Esse dado é recorde, é histórico para o nosso setor. E quando a construção civil está em alta, quer dizer que a economia do Estado também está em alta, né? É sempre atrelado uma coisa à outra, né? Isso é um termômetro. Então, pode olhar os dados históricos. Então, quando a construção civil vai bem, todos os setores praticamente da economia vão bem. É um termômetro que mostra isso. Então, nós estamos hoje no pleno emprego, nível Brasil. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas estão trabalhando, têm uma renda. Então, tem uma renda, o sonho do brasileiro é a casa própria. Ele sonha com financiamento, ele com a renda, ele com o contra-cheque, ele pode tomar o seu financiamento. Então, a gente tem que aproveitar esse momento que o Estado está passando e que o Brasil está passando também com relação a esse pleno emprego. Bom, em termos de Roraima, a gente pode perceber que o crescimento, pelo menos assim, como eu percebo, né? Não sei se está correto ou não, isso você vai falar que o programa é ao vivo e fica à vontade se eu estiver errado. Mas a gente passa ali, por exemplo, para Alto Alegre e vê várias casas ali crescendo naquele loteamento Caburaí, que é seu, né? Que fique claro, e não é merchan que eu estou fazendo, porque é uma realidade, né? Ou seja, cidade satélite hoje seria o boom de Boa Vista? Sim, aquela região ali, oeste da cidade, né, em direção à R205, que é para Alto Alegre, hoje aquele público é o que mais cresce na cidade, sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, o importante de tudo isso é você fazer loteamentos planejados, né? Loteamentos que possam trazer qualidade de vida e conforto para a população. Isso é o que importa. Então, assim, temos no Caburaí esse tipo de empreendimento e de lote com ruas largas, planejadas, com segurança, batalhão de polícia. Mas também temos, por outro lado, aqui um grande empreendimento que está acontecendo, Ribamar, que é aqui o prolongamento da Villeroy, né? Nós temos aqui o Veredas do Rio Branco, um grande empreendimento que agora vai ser, eu acho que esse ano vão liberar a passagem da ponte, então ali vai ter uma nova cidade para aquele outro lado. É ali para rumo do Shopping Garden? Isso, passou o Garden, exatamente. Então ali nós temos já praticamente mais de 2.000 lotes vendidos sem aquela ponte estar liberada. Então tu imagina o que vai vir depois. Agora vão liberar praticamente para iniciar as construções para lá. Então assim, eu posso citar também aqui para BR-401 em direção ao Cantar. Nós temos vários empreendimentos. Nós temos um condomínio de altíssimo luxo, o Aras Cunhapucá. Eu tive no lançamento, rapaz, é coisa para cinema, viu? É coisa que a gente nunca imaginou em Boa Vista. Em Boa Vista, é verdade. Mas está aí, está sendo lançado, as obras estão acontecendo. Temos também loteamento lá, o Buena Vista, que é lá no próprio Santa Cecília, está em lançamento. Ou seja, se você olhar para os 4 cantos da cidade, temos empreendimentos em lançamento e em vendas, né? E acontecendo ao mesmo tempo, Ribamar. Olha, isso mostra que realmente Roraima hoje é os olhos do Brasil, né? Porque cresce no agro, cresce em investimentos econômicos, cresce também na construção civil, ou seja, é um termômetro que a gente percebe que o Estado está na direção certa, né, Clelano? Com certeza, Ribamar. Isso tudo é fruto de uma economia estável, pujante, né, que tem futuro, que as pessoas acreditam, né?
Então, muitos desses empresários, por exemplo, da construção civil, são pessoas que viram o nosso censo, até então não estavam aqui, prospectaram, viram a capacidade de empreender aqui, as oportunidades, o Estado realmente e município aí com pagamentos em dias, isso nem se fala, com investimento de todas as ordens e tudo, mostrando que é o Estado que mais cresce no Brasil, tanto em PIB, dado importante para o nosso setor, que é a população. Boa Vista é a capital que mais cresce no Brasil proporcionalmente. Então, assim, essas pessoas precisam de um lar, precisam de uma casa, seja para casa própria ou seja para alugar. Então, isso demanda, esse crescimento populacional exponencial de Boa Vista, demanda por infraestrutura, seja ela infraestrutura urbana, seja na área da educação, de saúde, de segurança e da habitação. Com certeza. Meu amigo Clerlânio Holanda, já estamos chegando ao final da nossa conversa, passou muito rápido, mas claro, quero aqui agradecer a sua presença e deixar os microfones abertos. De repente eu esqueci de fazer alguma pergunta que você acha necessária, fique à vontade. Não, Ribamar, assim, é sempre um prazer estar aqui com você, eu me sinto muito à vontade de estar conversando aqui, sabe, sobre construção civil, sobre esses dados, e assim, cada vez que eu venho aqui, temos novidades, né? Temos coisas novas do setor, de ações do Sinduscon, então fico muito feliz por isso, dizer que o Sinduscon está aí aberto às empresas de construção civil, à população como um todo. Nosso papel é esse, é poder fortalecer a economia, fortalecer a geração de renda e de emprego no nosso estado. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição, amigo. Eu que agradeço. Conversamos com Clerlânio Holanda, presidente do Sinduscon Roraima, Sindicato da Construção Civil do Estado de Roraima, empresário da construção civil também. E você quer ouvir novamente ou ver essa nossa entrevista, é só entrar no YouTube Rádio Roraima, que lá vai estar essa entrevista e outras, para que você fique sempre muito bem informado. Bom dia. Rádio Roraima. Um show de comunicação. Um show de informação. Um show de notícias. Rádio Roraima.